Palavras diárias de Deus. Toda a igreja tem pessoas que a perturbam, pessoas que interrompem a obra de Deus. Todas essas pessoas são Satanás mascarando-se na família de Deus. Esse tipo de pessoa é especialmente boa em imitar, vindo respeitosamente diante de mim, concordando e curvando-se, comportando-se como cães sarnentos, dedicando o seu tudo a fim de alcançar seus próprios objetivos, mas mostrando seus repugnantes semblantes diante dos irmãos e irmãs. Quando veem alguém praticando a verdade, elas o atacam e excluem, e quando veem pessoas mais formidáveis que elas mesmas, as lisonjeiam e são servis, agindo como tiranas dentro da igreja. Pode-se dizer que a maioria das igrejas tem esse tipo de cobra vil local, esse tipo de cão de colo dentro delas. Elas andam juntas sorrateiramente, piscando e secretamente sinalizando umas às outras, e nenhuma delas pratica a verdade. A que tiver mais veneno é o demônio principal, e a que tiver mais prestígio as lidera, portando sua bandeira erguida. Essas pessoas correm livres dentro da igreja, espalhando sua negatividade, liberando morte, agindo como lhes apraz, dizendo o que bem entendem, sem ninguém que as ouse parar, estando cheias de caracteres satânicos. Assim que começam a causar perturbação, um ar de morte entra na igreja. Aqueles que praticam a verdade dentro da igreja são abandonados e são incapazes de alcançar seu potencial, enquanto aqueles que perturbam a igreja e espalham morte correm livres dentro dela. O pior é que a maioria das pessoas os seguem. Esse tipo de igreja está simplesmente sob o controle de Satanás, e o diabo é o seu rei. Se as pessoas da igreja não se levantarem e expulsarem aqueles demônios principais, elas também virão à ruína mais cedo ou mais tarde. De agora em diante, medidas devem ser tomadas contra esse tipo de igreja. Se aqueles que são capazes de praticar um pouco da verdade não estiverem engajados na busca, essa igreja será banida. Se não há ninguém em uma igreja que esteja disposto a praticar a verdade, ninguém que possa dar testemunho de Deus, então essa igreja deveria ser completamente isolada. Suas conexões com outras igrejas precisam ser rompidas. Isso é chamado de enterrar a morte e expulsar Satanás. Se houver muitas cobras vis locais em uma igreja, assim como algumas pequenas moscas que carecem inteiramente de discernimento e as seguem por toda parte, e se os congregados, mesmo depois de terem visto a verdade, ainda não conseguirem se desvencilhar das amarras e manipulação dessas cobras depois de terem visto a verdade, então esses tolos serão eliminados no fim. Embora essas pequenas moscas possam não ter feito nada terrível, elas são ainda mais astutas, ainda mais escorregadias e evasivas, e todos os que forem dessa forma serão eliminados. Não restará nenhum. Aqueles que pertencem a Satanás serão devolvidos a Satanás, enquanto aqueles que pertencem a Deus certamente irão em busca da verdade. Isso é determinado por suas naturezas. Que todos aqueles que seguem Satanás pereçam. Nenhuma misericórdia será demonstrada a essas pessoas. Que todos os que buscam a verdade alcancem provisão e se lhes permita ter prazer na palavra de Deus para o contentamento de seu coração. Deus é justo. Ele não trata as pessoas injustamente. Se você é um diabo, você será incapaz de praticar a verdade. Se você é alguém que busca a verdade, é certo que não será levado cativo por Satanás. Isso está além de qualquer dúvida.